O que nós estamos vivenciando hoje é resultado de uma grande ruptura que ocorreu com a ascensão de Bolsonaro. A ascensão de Bolsonaro se dá num processo que tem a ver fundamentalmente com o colapso do sistema partidário que ocorreu. A polarização sempre teve momentos importantes no Brasil, por exemplo, no final da década de 50 e 60, e pessoas como, por exemplo, Carlos Lacerda era alguém que tinha uma pena, né, vitriólica, aquela coisa, era um estilo agressivo e debochado, né, muito intenso e polarizado. Em larga medida, a gente pode dizer que há algo específico na atual polarização. A polarização ela pode assumir dois formatos, digamos assim. Um é um formato pelo qual as divergências programáticas são são a base da polarização e elas podem, em algum momento, elas serem muito intensas. Então, o que as pessoas pensam sobre privatização ou sobre política de educação, essa seria a polarização em torno de políticas. Mas existe outro tipo de polarização, e essa sim, ela tem explodido, digamos assim, que é a chamada polarização afetiva. Não é a discordância em termos de políticas, que pode até assumir um formato, às vezes, ideologicamente extremista, né? Alguém defender um socialismo radical e outro uma visão libertária. No Brasil, isso foi construído em torno da ideia de corrupção, alimentou muito isso, e ela gerou um sentimento de rejeição ao PT muito grande. O antipetismo foi um polo importante dessa polarização afetiva. A ideia de que o eleitorado cada vez mais passou a se identificar, digamos, com algum partido de direita radical, e aí ele cresce e tal, essa é uma ideia que é um pouco equivocada, né? O que ocorreu, de fato, é um esvaziamento do centro. Esse eleitorado saiu da política e quem ficou foram os extremos. A estridência, digamos assim, torna-se maior. Muitas análises atribuem a uma demanda, digamos assim, generalizada da opinião pública por um determinado tipo de políticos. Reconheço que havia demandas novas, ancoradas em 3 pilares, que é corrupção, segurança pública e numa pauta difusa de costumes. Mas, assim, assumir que 2/3 do eleitorado brasileiro estivesse demandando esse tipo de coisa não se sustenta do ponto de vista empírico, né? Quando a gente olha pesquisas de opinião, etc. Elas simplesmente rejeitavam mais o rival do que o próprio Bolsonaro. O Brasil aparecia como um país que estava dando certo, né? É um país que tinha tido uma transição pacífica entre 2 forças rivais, que era o Fernando Henrique para o Lula. Tinha vencido coisas muito importantes, que eram, por exemplo, a inflação, parecia algo que iria nos acompanhar para todo sempre. A pobreza, em larga medida, com a estabilização da moeda e programas sociais que foram expandidos. O Brasil parecia estar transitando para um patamar superior de governança, digamos assim. E na realidade ele saiu dos trilhos. E ele saiu dos trilhos porque teve algumas coisas que representaram choques àquele status quo anterior. Primeiro você teve o impacto enorme do mensalão e na sequência o petrolão, né? O partido que estava no poder, obviamente, sentiu um impacto. O impacto disso foi devastador sobre o PT. Mas, ao longo do tempo, isso acabou também afetando o PSDB, né? Na ciência política, a gente sempre que se refere a um processo assim de decadência ou de ruína institucional, o suspeito usual é sempre a Argentina, né? Um país que, em torno da Primeira Guerra Mundial, estava entre os mais ricos do mundo e entrou em parafuso e tal. Pensar o Brasil à luz
tudo que tem ocorrido recentemente é algo bem complicado e é difícil ser otimista na conjuntura atual. A pandemia ela funciona como uma lente de aumento sobre os governantes. Então isso afetou muito o atual governo e afetou a reputação e tal. Se houver novos elementos que permitam a erosão da popularidade, etc., a gente pode vir a ter uma mudança importante no ano que vem. Se esse não for o caso, a gente tem um problema importante, né, para o futuro. Sua continuidade não vai garantir uma transição, uma construção institucional, para usar um termo que a gente está usando, virtuosa. Pelo contrário, né? O que virá pela frente, qualquer que seja o cenário, mesmo no cenário de uma mudança mais, uma descontinuidade, digamos assim, é um cenário muito preocupante, porque dependendo de para onde as coisas forem, a crise poderá persistir. Para voltar à normalidade, digamos assim, a coisa mais essencial é assegurar renda. A solução para isso é uma solução de mercado, colocar a economia para funcionar. O espaço fiscal para fazer isso é pequeno e o desafio é monumental. Então, sobre qualquer cenário, eu sou bastante cauteloso e diria mesmo radicalmente não otimista, né, para fazer o paralelo com o meu otimismo em relação ao Brasil de alguns anos, de umas décadas atrás.